Oi, gente. Nesse vídeo agora eu vou mostrar para vocês as novidades relacionadas aos perfis complexos da nova versão do ArchiCAD. Então, vou abrir para vocês aqui a janelinha dos perfis complexos. Então, aqui, opções, atributos de elementos, gestor de perfil. Então, a princípio, assim, se a gente ver de cara, a gente não nota uma grande mudança. Vou escolher aqui um perfil, ah, pode ser esse aqui, pilar ou viga revestida. Então, eu vou entrar aqui nas edições dele. Então, até a versão 21, nós tínhamos duas opções, assim, vamos dizer assim, duas possibilidades de edição relacionada aos componentes do perfil. Ou a gente alongava ele como um todo, tanto horizontal ou verticalmente. Eu podia definir, através desses limitantes aqui, alguma área que ele não mudaria. Então eu colocaria ali um espectro que ele manteria fixo, mas eu só tinha essas duas possibilidades. Com o ArchiCAD 22, nós temos os perfis paramétricos. Então aqui agora, ó, eu tenho diversas possibilidades de definir posições, né? Assim, modificações dentro de um mesmo perfil. Então aqui, por exemplo, nesse exemplo que eu estou abrindo para vocês, eu tenho aqui a altura nominal, que representa o tamanho do pilar, e aqui os acabamentos lado a lado. Então vamos ver isso aqui funcionando? Eu vou sair dessa janelinha, vou vir aqui colocar um pilar. Então eu vou colocar um pilar complexo e o pilar revestido. Então está aqui. Se eu não faço nenhuma modificação nele, está aqui 35 por 3. A novidade do 22 está nessa possibilidade aqui. Ó. Então vamos supor que essa face, por exemplo, eu não queria que tivesse 3 centímetros, mas sim 5. Essa daqui, 10. Eu posso fazer essas edições tanto em planta, opa, quanto no 3D. Então eu posso vir aqui, ó, ele já até contemplou as alterações que nós fizemos, mas eu posso vir aqui também no 3D e fazer essas edições ponto a ponto. Onde houver linha azul, eu tenho um modificador. Além disso, além de poder fazer essas edições diretamente no modelo, eu tenho a possibilidade de fazer isso dentro da caixa de definição do elemento. Talvez assim, por mais precisão, ou se você está mais confortável em digitar o valor, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, eu quero 0,075. Aqui ele arredondou, mas assim, está 0,75. Então ele fez a edição. Deixa eu só aumentar aqui o número de casas decimais. Opa, aqui fica mais fácil. 4 casas, ok. Pronto, agora sim. Então aqui, 7,5, posso colocar aqui 12,50. Então ele faz a edição para você com o valor que você definiu na planta, ou no Ctrl T. Vamos criar um perfil desse para ver como é que funciona? Então eu vou fazer aqui uma parede. Eu vou usar aqui para a gente poder criar um perfil complexo, um perfil paramétrico. Então eu fiz uma parede, vou defini-la aqui como composta. Vou colocar aqui essa composição aqui. Então eu tenho uma composição e agora eu vou transformá-la em perfil complexo. Só troquei aqui o item. Botão direito, editar composição. Então ele já abriu a composição aqui. Então antes de eu começar a trabalhar com os perfis paramétricos, eu preciso salvar esse perfil que eu estou trabalhando. Então eu vou clicar aqui em salvar perfil. Eu vou colocar aqui parede com revestimento variável. Ok? Vou desmarcar essa opção aqui da largura nominal. E como que funciona? Então, a dinâmica de construção do perfil complexo continua a mesma. Então, a partir de achuras, de materiais de construção, né, definidas em achura, com as tramas de contorno, eu consigo criar as camadas. Aqui, no caso, eu estou vendo uma seção, um corte da parede. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. A ideia do nosso perfil aqui é que eu possa definir uma altura para o revestimento de um lado e outra altura para o revestimento do outro. E nisso eu vou usar duas dinâmicas diferentes de concepção do perfil complexo. Então eu vou criar aqui agora, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um modificador. Então para criar um modificador, eu clico nesse botãozinho aqui. Então, vou chamar ele de altura do revestimento 1.
E eu vou criar um novo modificador chamado altura do revestimento 2. Então aqui eu tenho dois modificadores. A exclamaçãozinha está me dizendo que isso não está associado a nenhum elemento. E como que funciona? Então eu vou fazer aqui do lado 1 primeiro. Vou clicar aqui no maisinho. E eu quero que essa associação ela aconteça desse ponto para essa linha. Então essa aqui é a primeira associação do meu perfil complexo. E vou associar aqui o meu revestimento 2. E nele, opa, é nesse botãozinho aqui. E nele eu vou fazer diferente. Eu vou colocar linha na linha. Então aqui eu coloquei um com ponto e linha, e o outro linha e linha. O que isso significa? Quando eu associo o meu modificador a um nó, aquele pontinho preto do ArchiCAD, né, o ponto quente, eu digo para ele que o meu modificador ele é estático nesse ponto. Em outras palavras, toda a edição de altura dessa parte aqui desse revestimento 1, ela vai acontecer só nesse sentido aqui, ó, no sentido da seta, para cima e para baixo. E aqui no caso, como eu fiz diferente, eu coloquei seta com seta. Então, ele vai fazer como se fosse igualmente. Então, se eu coloco lá 2 metros, ele vai colocar 1 metro para cima e 1 metro para baixo. É o scale junto do elemento. Vamos ver se aqui funcionando. Acho que fica mais fácil mostrando. Então, vou salvar aqui o meu perfil. Fechei aqui a janelinha. E agora eu vou aplicar o perfil que a gente acabou de criar nessa parede. Então, cadê ele? Perfil com revestimento variável. Está aqui. Então, nosso perfil com revestimento variável, ó, aqui no 3D, se vocês observarem, a gente tem agora uns pontinhos aqui, ó, as linhas azuis, que permitem a edição desses modificadores. Então, se eu venho aqui e clico nessa aresta, olha lá. Então, aqui eu desci o revestimento 1 a determinada altura. Se eu venho na aresta 2, eu mexi aqui, ó, ele mexe embaixo também igualmente. O bacana dessa nova função do ArchiCAD é que eu posso ter a mesma parede com o mesmo perfil, só que com configuração diferente. Então nessa daqui, ó, eu vou entrar no Ctrl T e vou alterar pelos modificadores. Então eu quero, por exemplo, que esse revestimento, tá vendo que ficou muito no olho, ele vai ter 1,90. E o revestimento 2 vai ter 2,25. Então é o mesmo perfil, só que com configurações diferentes. Vamos exagerar aqui para a gente ver a diferente. Então tá aí, ó. Então é o mesmo perfil, só que com configurações diferentes. Ok? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Obrigado.